Palestra. Sejam imitadores de Deus. Realizada em 21 de outubro de 1968. Fomos ensinados desde o estágio primitivo, que o que é, foi desejado até que foi. William Shakespeare, Deus começou com um desejo, dizendo, façamos o homem à nossa imagem. E nos foi dito que seremos perfeitos como nosso Pai é perfeito, e santos como nosso Pai é santo. Portanto, tudo o que Deus era, quando sua obra foi concluída, o homem deve ser. Dizem-nos que devemos ser imitadores de Deus como filhos queridos, por isso devemos descobrir como ele se tornou nós para imitá-lo. Parece que Deus vive como alguém possuído por um sonho. Jeremias nos diz, a vontade do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias você entenderá perfeitamente. Deus, recusando-se a voltar atrás, permanece perdido em seu sono até que tenha executado e cumprido as intenções de sua mente. Se você quer que seu sonho seja realizado, imite a Deus tornando-se totalmente possuído por seu sonho. Faça isso e você também alcançará a realização do seu desejo, assim como Deus trouxe e está realizando seu sonho. Tenha um desejo intenso. Vista-o em tons de realidade e imite a Deus vivendo como alguém possuído por um sonho. Como Deus, não se afaste até que você tenha executado e cumprido as intenções de sua mente. Se você quer que seu sonho seja realizado, imite a Deus tornando-se totalmente possuído por seu sonho. Faça isso e você também alcançará a realização do seu desejo, assim como Deus trouxe e está realizando seu sonho. Tenha um desejo intenso. Vista-o em tons de realidade e imite a Deus vivendo como alguém possuído por um sonho. Como Deus, não se afaste até que você tenha executado e cumprido as intenções de sua mente. Deus começou a boa obra em você e quando ele a completar no dia de Jesus Cristo, você refletirá a glória de Deus e carregará a imagem expressa de sua pessoa. Se Deus não parar até que o desejo seja plenamente realizado, então você deve ser igualmente persistente. Independentemente das coisas contra você, persista até que seu sonho seja totalmente realizado. Veja a história de Jesus Cristo como o plano de redenção de Deus. Leia as instruções e descobrirá que é somente como Cristo ressuscitado que Jesus se manifesta. Quando Judas lhe perguntou, como você se manifestará a nós e não aos outros? Ele respondeu, qualquer homem que me ama guardará minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, porque a palavra que eu digo não é minha, mas do Pai que me enviou. As Escrituras são a palavra do Pai. Coletadas pela primeira vez como expressões individuais do Senhor ressuscitado, cada visão é completa em si mesma. Sem nada nos parágrafos para indicar sua ordem cronológica, os escritores escreveram uma história que parece ser história, mas não é. Tomarei tal parágrafo, pois se encaixa em uma carta que recebi recentemente. Nele ela disse, adormeci pedindo uma compreensão mais profunda quando você apareceu como Cristo ressuscitado e me deu o número 26. Tentei entender isso e só consigo chegar ao número 8. Se 2 e 6 forem colocados juntos, você terá o número do Senhor ressuscitado. Foi no 8º dia, o primeiro dia da nova semana, que Cristo ressuscitou, portanto, 8 está sempre associado à ressurreição, regeneração e ao número do Senhor. Mas eu dei a ele o número 26. Existem 22 letras no alfabeto hebraico, 5 das quais são repetidas e chamadas de finais. Temos K como 20, mas com anudo usado como final torna-se 500. Men é 40, cujo valor numérico se torna 600 quando usado como final. Num é 50, e quando encontrado como final, é 700. Quando P é encontrado primeiro, é 80, mas como final, torna-se 800, pois seu tom não muda. O valor simbólico desta carta é a boca, em sua forma final, é a boca de Deus. A minha palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas deve realizar o que me propus e prosperar naquilo para que a enviei. Você é Cristo, a palavra enviada da boca de Deus como sua esperança de glória. Deus está fazendo você a sua imagem perfeita para possuir tudo o que ele possui, pois a palavra de Deus não pode voltar vazia. Esta é a boca que dei a esta senhora. Recentemente ela tem se perguntado por que quando ela sabe algo intuitivamente ela hesita em falar. Questionando-se, ela adormeceu e me viu como o Senhor ressuscitado, momento em que lhe dei uma voz de autoridade para falar,
independentemente do que os outros pudessem dizer. Somente o Senhor ressuscitado será visto. Posso lhe dizer, subi da terra e entrei no mais alto dos céus, mas você não saberá até que meu Pai o revele a você. Quando perguntados, quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram, alguns dizem que João Batista voltou, outros dizem que Elias, Jeremias ou um dos profetas da antiguidade. Mas quando ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor ressuscitado então respondeu, carne e sangue não poderiam ter dito isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus revelou a vocês. Muitos me dirão que amam o que ensino, mas se afastam, não acreditando a ponto de aplicar. Mas aqueles que realmente me amam acreditam e aplicam minhas palavras. São eles que me verão como o Senhor ressuscitado. Eles reconhecerão um homem chamado Neville não como um homem de carne e osso, mas como um patrono completo, pois o padrão que Deus colocou dentro de mim entrou em erupção. Se você ama a ideia de completar esse padrão, então você está apaixonado por mim. Não como carne e sangue, mas como Cristo ressuscitado dentro de mim. Quando me manifestei a esta senhora, ela sabia que eu era Neville, embora também soubesse que eu era o Cristo ressuscitado, tendo, portanto, a mesma experiência de Pedro. Tendo ouvido e amado a mensagem, Pedro reconheceu o Senhor ressuscitado, enquanto outros ouviam, mas não amando a narrativa eles não tiveram a experiência. Isso é concedido através do discernimento do amor. Muitos afirmam amar a Cristo, mas adoram um ícone na parede. Chamado de imagem de Deus, Cristo é o plano de Deus, que estava no princípio com Deus, quando disse, façamos o homem à nossa imagem. Cristo reflete a glória de Deus e traz a expressa imagem de sua pessoa. Essa imagem é encontrada no padrão. Descrevi esta imagem de uma forma mais cronológica do que a registrada na Bíblia. Conheço quem se apaixonou pela história que despertou dentro de mim. Alguém que partiu em julho passado me viu como o Senhor. Outra senhora aqui me viu como o Senhor ressuscitado. Eles não me viam como um homem de carne e osso, mas como um espírito. O poder e a sabedoria de Deus subiram do mundo físico para o reino de Deus. Assim como Deus se iludiu e vive como alguém possuído por um sonho para realizá-lo, você pode imitá-lo enquanto espera que sua obra se complete em você. E se você for tão persistente em seu sonho, nenhum poder pode impedir que ele se concretize. Mas você não pode se desviar. Você não pode voltar do sonho para ver o que outras pessoas estão fazendo, ou o que pensam sobre isso. Você deve estar disposto a se perder, a ser possuído por seu sonho. Nenhum homem de carne e osso é Cristo. Se alguém disser, olha, aqui está o Cristo, ou aí está, não acredite. Marcos 13, quando Cristo vem, é de dentro e seu conhecimento é sem certeza. Ninguém pode negar a verdade do que esta senhora viu. O homem diante de você agora está cheio de fraquezas e limitações carnais. Amanhã esta senhora pode ou não ter um evento degradante na minha vida, mas isso não perturba o que ela viu e ouviu quando, na visão, ela me viu como o Senhor ressuscitado e eu lhe dei a voz de autoridade. A partir de agora, ela tende a ter coragem de falar quando intuitivamente sabe que está no lugar certo. Agora, quando você experimentar Cristo e contar aos seus amigos, 99,99% deles vão virar as costas para você, porque eles vão te ver como um mortal com fragilidades humanas, e você não vai impressioná-los. Mas não compartilhe suas experiências para impressionar ninguém, mas para mostrar a verdade da palavra de Deus. Faça isso, e haverá uma parte que acreditará, então você aparecerá para eles como Cristo ressuscitado. Leia atentamente as Escrituras e você descobrirá que ninguém o viu como Cristo ressuscitado até depois da ascensão, que ocorreu enquanto ele estava vestido no corpo de um homem. Eu sei porque no 8º dia de abril de 1960 eu subi, e desde aquele dia tudo em mim mudou. Embora eu esteja ancorado aqui durante o dia, tenho aparecido como o Senhor ressuscitado em Nova York, São Francisco e em todos os outros lugares, para aqueles que estão apaixonados pela palavra que ouviram de mim. Eles amam a esperança que eu tenho para eles, que em um corpo de carne e sangue, com todas as suas fraquezas, há um plano de salvação que despertará e se desenvolverá em todos. Esse plano é o Cristo que eles amam. Nenhum homem nascido do ventre de uma mulher é Cristo. Se houver outro Cristo além daquele que foi crucificado e sepultado dentro de você, é falso, e os falsos mestres o ensinam como outro.
Cristo é o plano de redenção de Deus. Ele me deu a conhecer o mistério da sua vontade, que ele manifestou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Cristo é a palavra que é una com a pessoa que a diz. Imite a Deus como um filho amado, tendo um sonho controlado. Faça uma imagem composta do que você quer. Não peça a ninguém para ajudá-lo ou se é certo para você. Desejando que a vida seja plena, faça o que Deus faz. Faça um desejo e possua. Não vire nem para a esquerda nem para a direita, mas persista, assim como Deus está fazendo, e nada poderá impedi-lo de expressá-lo. Mais tarde, quando tiver terminado a obra que veio fazer, compreenderá que os foros pelos quais teve que passar foram necessários para tirá-lo como uma imagem que reflete a glória de Deus e traz expressa imagem de sua pessoa, já que você será dotado de vida em si mesmo. Tendo se tornado um com Deus, você terá herdado tudo o que Deus é. No livro Ressurreição, ele comparou suas opiniões em ordem cronológica. Não conhecemos nenhum outro livro, inclusive a Bíblia, que lhe tenha sido dado dessa maneira. A Bíblia em sua forma manuscrita é uma série de parágrafos. Esses parágrafos eram usados para contar uma história, porque quem era globo ocular deixou este mundo de César, e se não fossem escritos, havia apenas uma tradição oral e a confusão reinava. Lucas inicia seu livro dizendo: acho que muita gente tentou compilar uma narrativa das coisas que foram feitas entre nós, que desde o início tinham testículos oculares e ministros da palavra. Também achei bom. Por minha conta, excelente Teófilo. A palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus. Lucas está escrevendo seu belo relato para o indivíduo que, amando a palavra, entra no estado de Teófilo e vê o Senhor ressuscitado. Agora, Lucas não pretende fazer uma apresentação exata da fonte original, mas a apresenta melhor do que aqueles que o precederam na história. Ele nos conta que muitos tentaram compilar uma narrativa, porém temos apenas 4 registros. João nos diz que devemos nascer do alto, mas ele não traz nenhum simbolismo para isso. Mas por causa da narração de Lucas, o mundo tomou a história como fato. Acreditando que Jesus nasceu do ventre de uma mulher, eles acreditam que ele veio da mesma forma que todas as crianças, com uma exceção: sua mãe não tinha marido. Lucas conta a história em seu estado normal, usando pastores em vez de reis, como registrado em Mateus. Os estudiosos hoje estão convencidos de que os 3 reis de que Mateus fala foram definitivamente introduzidos. As testemunhas são 3 pessoas normais, não reis, e a criança é apenas um sinal de seu nascimento de cima, o que pode acontecer quando você tiver 50 ou 80 anos, e não tem nada a ver com sua suposta aparência neste mundo. Enquanto você anda na Terra como uma pessoa natural normal, isso acontece, e quando isso acontece, você simplesmente pega o evento junto com a passagem paralela nas Escrituras. Peço-lhe agora que se apaixone pela minha mensagem de salvação. Cristo ressuscitou em mim. O Filho de Deus apareceu para se revelar a mim como Deus Pai. Tudo é o ser, pois não há outro. Eu sou o ser chamado Jesus Cristo. Eu sou o plano, confie em mim. Apaixone-se por minha mensagem, e Cristo se desdobrará em você, e você também dirá, e aqueles que se apaixonam pelo que você disse na esperança de que isso se desenvolva neles terão a alegria de vê-lo como ressuscitado, porque no final só existe Jesus. Devido à natureza da graça que ele concedeu, temos dons diferentes. Há aqueles que têm o dom do apóstolo, outros o dom de profecia, alguns são mestres, curandeiros ou milagreiros. Todos serão diferentes no reino, mas o presente em si é imerecido. Não é devido a você e não pode ser conquistado. A medida do seu dom determina a natureza do papel que você desempenha no corpo do Senhor ressuscitado. Todos os papéis são importantes e bons, e o menor ali é maior que o maior aqui. Aqueles que veem claramente como muitos de vocês são profetas e são os mais elevados no reino. Você é a voz do próprio Deus. Ouça o que está sendo dito de dentro, está sendo ditado a você pelo Espírito de Cristo que é você mesmo. Quanto mais perto de Deus você pode chegar para ser sua voz, sua boca. Isso é o que o profeta é. Mas não lhe foi concedido o direito de interpretar o que ouve e vê. Isso pertence a outro aspecto do ser. Comece agora a imitar a Deus tendo um sonho glorioso do homem ou mulher que você gostaria de ser. Não pergunte a ninguém se é possível, porque todas as coisas são possíveis com Deus. Não pergunte a ninguém se você deve desejá-lo,
Apenas reivindique-o. Como não há morte no verdadeiro sentido da palavra, se o seu desejo não for realizado aqui, ele será realizado. Então comece seu sonho e imite a Deus. Você pode ter 90 anos e ainda há coisas que deseja experimentar, objetivos que deseja alcançar. Então reivindique-os agora. Pessoalmente, espero que você deposite sua esperança plenamente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo, mas se você não tem lembrança do influxo e quer saboreá-lo aqui, tome posse da ideia e se recuse a se desviar. Seja qual for a sua fome, torne-a parte do seu sonho. E sonhe nobremente. Imite a Deus como um filho amado. Ele começou com um desejo, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, e Deus persistiu em seu desejo como se fosse verdade. Faça como Deus fez. Aceite um desejo e persista em acreditar que é verdade. Não se desvie. Apenas continue acreditando em sua verdade, e no final, você revelará seu desejo. Você a projetará na tela do espaço, assim como Deus revelou seu desejo como Jesus Cristo. Como um homem em quem Jesus Cristo se revelou, sempre pensei em mim mesmo como um corpo de carne, sem saber que eu era aquele ser glorificado que refletia a glória de Deus e trazia a própria marca de sua natureza. Eu não sabia que era perfeito como meu Pai, embora não o tivesse merecido. Que ele era tão santo quanto meu Pai, mas ele não tinha merecido. Foi um grande presente, porque era o desejo de meu Pai que eu pudesse possuí-lo, e eu o fiz. Agora vamos ao silêncio.